Hoje com o pastor Joseph Prince. Os pecados que você nem sabe que você fez contra o Senhor. Jesus Cristo incluiu todos eles no seu sacrifício. É por isso que a oferta pela transgressão fala dos pecados por ignorância. Amém? Nenhum de nós conhece os nossos pecados para confessar todos eles. Nenhum de nós. Então não somos perdoados baseados na confissão. Somos perdoados baseados no derramamento do sangue de Jesus Cristo. Amém? O sangue de Jesus foi derramado e o sangue de Jesus cumpriu com todas as exigências da santidade de Deus. Amém? Jesus é o único que conhece todos os requerimentos da justiça de Deus. Amém? Quando ele se ofereceu na cruz, certo? O seu sangue cumpriu totalmente, pagou completamente todos os requisitos divinos da sua santidade, do Deus que é santo. O que devemos fazer? Eu só posso receber pela fé. Eu fui perdoado dos pecados que eu conheço e também daqueles pecados que eu não conheço. Aleluia! Não sei você, mas sinto paz aqui. Há uma grande paz fluindo neste lugar. Você sente? Só de falar da oferta pela transgressão. Aleluia! Este é o primeiro aspecto. Ok, pecado contra as coisas santas do Senhor. O segundo aspecto não é um pecado contra Deus na vertical, mas horizontalmente, homem contra homem. Homem contra homem. Olha o capítulo 6, certo? Outra oferta pela transgressão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou o roubo, ou o que reteve violentamente ao seu próximo, ou o que achou o perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que ele roubou. Ok? Esses são pecados de homem contra homem. Entendeu? Então, o primeiro aspecto do sacrifício de Jesus é para cobrir e também para poder lavar e perdoar os pecados que cometemos contra Deus, até os que nós nem conhecemos. É por isso que na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele disse isso, ele nos colocou debaixo da oferta pela transgressão. Ok? Mas na segunda, não é vertical, é homem contra homem, quando você peca contra pessoas. Certo? Ainda é pecado contra Deus. É por isso que no verso 1 do capítulo 6, verso 2, desculpa, está escrito transgredir contra o Senhor, porque mesmo sendo contra um homem, todo pecado é pecado contra o Senhor. Entendeu? Ok? E qual é o remédio? Volte à transgressão contra o Senhor, a primeira delas. Ok, a Bíblia diz o que fazer, levar um carneiro. Todos nós temos um carneiro, Jesus Cristo. O cordeiro, próximo verso. Assim restituirá ou restaurará o que pecar nas coisas sagradas. Aqui fala das coisas sagradas. Ok, então vamos dizer que você talvez matou um cordeiro que você tinha que oferecer no templo. Você estava com fome e queria comer carne de cordeiro. Então, em vez de oferecer o cordeiro, naquela semana você olhou para o cordeiro e disse, ele está uma delícia. Você mata o cordeiro. Ou seja, você roubou de Deus algo que pertence a ele. Certo? Esses são pecados contra o Senhor. O que deveria fazer? Tinha que oferecer o carneiro como oferta pela transgressão. Não somente isso. Tinha que fazer restituição ou restauração do prejuízo daquilo que pecou nas coisas sagradas. E ainda lhe acrescentar a quinta parte. E a dará ao sacerdote. Sabe o que é a quinta parte? 20%. A quinta parte é 20%. Ou seja, você tem que restituir o valor total, o cordeiro, mais 20%. Ok? Seja dado em termos de dinheiro ao tabernáculo, ao sacerdote, você tinha que dar mais. Ou seja, a pessoa que fez algo errado tinha que dar para Deus 120% de tudo que tomou de Deus. Está me ouvindo? A restituição é 120%. A quinta parte é 20%, 120%. É assim que era. Por isso tinha 120 no cenáculo, mas é outra mensagem. Mas quanto a isso, tinha que fazer a restituição. Está ouvindo, igreja? Agora olha isso. Quantos de nós podemos dar para Deus 120%? Ninguém.
Quem pode devolver para Deus 100%? Ninguém. 50%? Ninguém. 1%? Zero. Ninguém pode fazer isso. Tudo isso foi escrito não pensando em você. Foi escrito pensando em Jesus, que viria e seria a nossa oferta pela transição. Jesus tomou o nosso lugar. Quando você olha para a cruz, olha aqui para a cruz, olhando para ela, pense nisso. Ele não estava ali por sua causa. A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, ele não cometeu pecado e nele não havia pecado. Porque ele estava ali e sofreu como nenhum outro homem sofreu. Ele foi lá por mim e por você. Ok? Ele tomou o nosso lugar. Então, se Jesus se tornou o nosso substituto, naquela cruz, olha isso. Jesus teve que pagar para Deus aquilo que nós roubamos de Deus. Roubamos de Deus o prazer, o seu louvor, a sua adoração e também a sua justiça. Amém? Quando Adão pecou contra Deus, certo? Ele literalmente roubou de Deus o prazer que Deus teria nele. Tudo aquilo que o homem roubou de Deus, Jesus restituiu para Deus 120% de tudo. Então, quando você vai a Deus, você deve saber disso. Deus se tornou, se eu posso falar assim, mais rico. Deus se tornou um ganhador na cruz. Você entendeu? Deus recolheu uma colheita mais rica de glória, adoração e honra dos campos da redenção, maior do que ele tinha da criação. Se a criação não tivesse falhado, se Adão não tivesse pecado, Deus não receberia uma glória maior que Jesus trouxe se a criação não tivesse caído. Você entendeu? Porque Deus recebeu 120% de quem? Deveria ser de você e eu, mas não foi. Jesus tomou o nosso lugar. E deu para Deus 120% mais de louvor, adoração, glória e honra. Ele cumpriu com todas as exigências da santidade de Deus. Ele satisfez e cumpriu a lei. Ele morreu no nosso lugar. A lei exigia que alguém morresse. Jesus tomou o nosso lugar. É por isso, igreja, escute isso. Quanto mais você sente a santidade, mais profunda vai ser sua paz. Se conhece a cruz. Olha, o mundo lá fora não quer saber de santidade. Para eles, escute isso, os direitos de Deus não são nada. E daí? Certo? Mas, se você tem consciência, e eles têm consciência e tentam reprimi-la, mas a consciência diz, se os direitos de Deus são violados, eu não tenho direito a nada. Alguém tem que pagar pelo direito. Amém? Amém? E o que acontece é que quando você descobre que fez algo errado, ok? Algo dentro de você não está satisfeito. E o mundo pode falar o que quiser falar, mas onde eles vão, eles têm consciência. E a consciência pode ser algo ruim se você não conhece a cruz. É como andar com uma pedra no sapato. Você já andou com uma pedra no sapato? Sabe como é? É desconfortável. E quando você faz algo errado, você pode fingir que o pecado não me importa. Você pode fingir e dizer, eu não estou interessado em nada disso. Ok? Tentando reprimir, mas a sua consciência está com você. Por onde você for, a consciência vai estar lá. Você nunca vai ter paz de verdade. Então o que fazem? Rebelam contra Deus, eles rebelam, tentando culpar o cristianismo, tentando culpar tudo, e na verdade o problema é dentro deles, o pecado. E o cristianismo é a resposta. Amém. Você entendeu? Se não entendermos que o pecado é terrível, não vamos valorizar isso. O sacrifício de Cristo na cruz. O pecado é muito terrível. Nenhum de nós pode pagar para Deus aquilo que roubamos dele. Mas Jesus pagou. Igreja, precisamos entender que o pecado é terrível. Então vamos entender que a graça é maravilhosa. Ok? Deus não odeia o homem, ele ama o homem. Jesus morreu pelo homem. Quantos entendem isso? Mas Deus odeia o pecado. Porque o pecado destrói a saúde. O pecado destrói casamentos. O pecado destrói relacionamentos. O pecado destrói a forma como você desfruta a paz e a vida. O pecado destrói e até endurece o coração e faz do homem um criminoso. Faz a pessoa viver como um zumbi. O pecado destrói. O pecado é como câncer. E o problema é que o câncer está na pessoa que você ama. E Deus usou a sua imensa sabedoria. No Antigo Testamento só havia uma solução. Para aqueles com câncer, o câncer do pecado, no Antigo Testamento sabe qual era? Matar a todos. Abrir a terra de uma vez, depois fechá-la. Essa era a solução no Antigo Testamento. Sabia disso?
Por que Deus não faz isso hoje? Por causa da cruz, da cruz, da cruz. Pela cruz, Deus amou os pecadores, todos nós. E Deus julgou o pecado. Como? No corpo do seu filho. Deus separou os dois. Amém. Quando Jesus andou na terra, ele demonstrou algo assim. Alguém estava possesso por demônio. Ele julgava o demônio, mas ele amava aquela pessoa. Amém? Ele expulsava o demônio, mas abraçava aquele que estava possesso. Alguém tinha uma doença? A lepra que matava a pessoa diariamente, matando bem devagar, e não somente isso. A pessoa não podia abraçar ninguém. Não podia ter contato humano. Jesus tocava neles, matava a doença e curava todos eles. Só a graça pode fazer isso. Só a graça pode fazer isso. Amém? Então, quando você for a Deus e pensar, eu pequei contra Deus, mas se você tem Jesus, está tudo bem. Eu posso ir para Deus porque Deus agora ficou mais rico por aquilo que Cristo fez. E é por isso que a Bíblia usa o termo 5 vezes em Romanos 5, o termo muito mais, muito mais. O que Cristo fez foi muito mais do que aquilo que Adão fez. Amém. Aleluia! Ok, vamos falar sobre o pecado contra o homem. Vamos ao capítulo 6. Lemos isso quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo, mas mesmo pecando contra o homem, no final todo pecado é realmente contra Deus. Quando Davi pecou, cometendo adultério, com Batseba e depois matou o marido, Davi fez uma oração que está registrada para nós no Salmo 51, e Davi orou assim, contra ti somente pequei. Espera um pouco, ele pecou contra muita gente. Até contra a nação que confiou nele. Mas o que ele disse? Contra ti, ele descobriu que todo pecado é, na verdade, contra o Senhor. Certo? Então, quando você peca contra outra pessoa, a Bíblia diz, seja o que for, se você mentiu, enganou, roubou. Olha o verso 4. A Bíblia diz, será pois que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que ele roubou, ou que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido o que achou. Ele deveria restaurar. Ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, o restituirá no seu todo. Ou seja, se você roubou de alguém, você deve restaurar a pessoa o seu todo. E não somente isso. E ainda sobre isso acrescentará o quinto. A mesma coisa. 120% nós lemos que quando pecava contra Deus nas coisas santas ao Senhor, até por ignorância, tinha que levar o carneiro e depois o quê? Tinha que dar para Deus o quê? 120% mais. Não podemos. Mas Jesus fez, certo? Deu para Deus de volta 120% de glória, honra e louvor mais do que Deus jamais recebeu da criação. Agora, pecados contra o homem. Quem aqui já disse o seguinte, eu não deveria ter falado aquilo? Eu deveria ter sido melhor. Eu não deveria ter perdido a calma. Eu queria voltar no tempo. Voltar no tempo. Algo assim. Voltar no tempo. Eu queria reverter o tempo. Eu queria voltar atrás. Eu queria nunca ter feito isso. Quantos queriam isso? Certo? O fato é este. Já foi feito. Mas sabe de algo? Olha isso. Restaure o seu todo e acrescenta a quinta parte. Então aquele que prejudicou uma pessoa tem que restaurar ao prejudicado 120% mais. Você entende? Ok? Mas quantos podem restaurar ao prejudicado? Muitas vezes não podemos. Certo? Eu não estou dizendo que sempre você não pode. Às vezes você pode devolver aquele livro. Alguém pega o meu livro e nunca devolve. Isso é chamado roubo, ok? E esses são crentes que pediram emprestados de mim, sabe? E nunca trazem de volta. E eles ficam com aquele livro e depois eles trazem de volta. E quando fazem isso, tem menor valor do que o valor total. Certo? Não é isso? Mas tudo isso aqui está, na verdade, falando do Senhor Jesus. Nenhum de nós pode devolver ao próximo o seu valor, nem falo dos 120%. Nem o valor original retornamos. Estou certo? Então olha isso. Jesus na cruz também tomou o lugar de quem pecou contra o homem. Ele tomou o nosso lugar. Ele não pecou, mas tomou o nosso lugar. E olha isso. Não somente Deus lucrou mais, mas o prejudicado, aquele que foi enganado, aquele que foi roubado,
também teve mais lucro pelo que Cristo fez. Ele recebe porque Jesus tomou o lugar daquele que prejudica, e Cristo tem que restaurar aquele que foi prejudicado, aquele que foi roubado, 120% muito mais. Uau! Uau! Sabe o que é isso? Quando você faz algo errado. Toda voz que vem na sua cabeça, lá do lado de fora, pelo diabo, certo? De dentro é a consciência. Elas falam, culpado, 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 você deve pagar. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer com a sua saúde. Algo vai acontecer com a sua família. Algo vai acontecer com o seu emprego. Você pecou e algo vai acontecer. Não é maravilhoso saber sobre esta oferta? E você, em vez de temer aquilo que a voz da acusação está falando, você vai para Deus e diz, Pai, porque Jesus é a minha oferta pela transgressão, certo? O que eu perdi por causa do pecado, seja saúde, seja o que for, eu recebo 120% de mais saúde, favor, conhecimento, saúde, prosperidade. Aleluia! Você deve orar assim. Essa deve ser a sua atitude. É isso aí, igreja! Alguns de vocês estão preocupados pelo que fizeram ano passado, no mês passado, em alguns dias. Deixe-me falar isso. Ah, pastor Prince, mas você não está pegando leve no pecado. Não, eu estou. Estou pegando pesado com Jesus. Eu estou dando peso, glória, eu estou falando da obra gloriosa que Jesus fez. Amém? Como pode dizer isso? Não somos nós, você entende? Ou seja, Jesus, por nossa causa, tomou o lugar daquele que foi prejudicado, ou daquele que prejudicou. Primeiro prejudicou o próprio Deus. O Deus Criador. Ele tomou o nosso lugar. E ele deu para Deus 120% mais. Devemos saber isso quando vamos adorar ao Senhor. Deus desfruta mais da redenção do que da criação. É por isso que o nosso louvor é coberto por você sabe quem? Pela fragrância de Jesus. Tudo o que você faz, sabe, exala sempre um cheiro ruim, sabe? E é algo muito ruim, certo? Um cheiro ruim sobe. E na terra toda, todo esse cheiro ruim. A palavra abominação quer dizer mal cheiroso, como o cheiro de um rato morto. Depois de alguns dias, é a palavra abominação. Mas olha isso, a Bíblia diz que a morte de Jesus exala um aroma doce de descanso. E é por isso que a Bíblia diz que aqueles que aceitam a Cristo somos para Deus um doce perfume de Cristo. Quando você adora, Deus sente o aroma doce de Cristo, porque Cristo te cobre e nenhum do seu cheiro ruim sobe para Deus, nenhum pensamento ruim sobe para Deus, nenhuma ação ruim sobe. Os seus pecados não sobem, só o aroma suave de Cristo é que sobe para Deus. Sabe por que você está em Cristo? O que eu acabei de falar foi muito bom. Foi do Senhor. Amém? Um cheiro suave de Cristo. A Bíblia diz, sobre a oferta de alimento, que todo o pensamento de Jesus, que toda palavra, que toda ação quando andou, em Mateus, Marcos, Lucas e João aqui na terra, toda ação, pensamento e palavra exala uma fragrância. Sabe que ele foi o único que não teve que pedir desculpa por aquilo que ele falou? Sabe que ele foi o único que nunca teve que corrigir uma palavra? Ou voltar atrás? Sabe que ele foi o único que não teve que justificar? E eu acho isso tão legal quando leio Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele não tinha que se justificar. Você pode falar o que quiser de mim. Alguém dizia, ele vem do diabo. Ele só continuava curando os enfermos. Olha, eu acho que ele era muito diferente. Ele ajudava, mas não perdia a dignidade. Ele lavava os pés e ficava em pé, e todos viam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós, quando ficamos famosos, ninguém se aproxima de nós. Há uma sensação de frieza em nós. Quando Jesus ficou famoso, ele usou a sua fama para curar os enfermos e todos o buscavam. A multidão ia a ele e ele curava os enfermos. Nunca disse, eu estou cansado. Estou muito cansado hoje. Nunca, de fato, os seus amigos o tiravam de lá. E ele ficava, espera, só mais um. Mais um. Shhh. Vai para sua família. Mais um. E as pessoas queriam tocar nele. Eu queria muito que os filmes de Hollywood fizessem um filme onde ele estivesse andando nas ruas e por onde ele estivesse andando. E nós fomos lá, naquelas ruas,
descobriram as ruas de Betsaida agora. As ruas por onde Jesus andou. Uma cidade de 2000 anos. E a Bíblia diz que Jesus andava por aquelas ruas. As pessoas o tocavam, e todos que tocavam nas orlas das suas vestes eram curados. E eu pensava assim, deve ser uma rua larga. Eu pensava, uma rua bem larga, e como é que as pessoas... Mas a Bíblia diz que colocava os enfermos na beira do caminho. Como os doentes que não podem andar deitados, podiam então tocar em Jesus quando descobriram essa rua de 2000 anos, em Betsaida. E temos uma foto dali, de fato. Eu devia ter falado isso. Os pastores todos ficaram deitados no chão. E eu era Jesus, é lógico. É o privilégio de ser o pastor presidente. E os meus pastores se deitaram na direita e à esquerda. E você sabe quão larga era aquela estrada? Metade desse palco aqui não era o palco inteiro. Ok, olha pra mim. Daqui, certo? Provavelmente até aqui. Só isso. Era essa largura. Imagina Jesus andando aqui. Ele estava andando no meio e os meus pastores estavam esticando a mão assim, sabe de algo? A única forma que podia ser era tocar nas suas mãos, enquanto andava. E a Bíblia fala de uma coisa incrível. Na frente, todo mundo no chão. Nem podiam andar. Atrás, todo mundo pulando. Imagina isso, que cena. Se Hollywood visse... Psh, psh. Imagina. Seria como um famoso lutador que vai entrando no estádio, eles vão pulando, eles vão cumprimentando as pessoas que estão ali e ninguém muda. Jesus, mesmo não tocando nas suas mãos, tocando na orla das suas vestes, uá, o câncer ia embora, a doença ia embora, e eles pulavam, abraçando uns aos outros atrás. A Bíblia fala isso, colocava os doentes nas ruas, por onde ele ia. E também diz que a Bíblia fala o seguinte, virtude saía dele, poder saía dele, curava a todos. 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 Aleluia. Tinha 120% mais nele. Quando tocava, era mais curado do que antes de estar doente. E muitos eu já vi quando são curados. Na área que foram curados são muito mais fortes do que antes de terem aquela doença. Eu tinha um problema quando estava na escola. E era um problema sério. Eu não conseguia falar direito. Eu não falava direito. Então, eu tive esse problema por muito tempo. Até no colégio, eu estava prestes a entrar na universidade e ainda tinha um problema. E eu falei com Deus. E era muito ruim porque quando eu ficava em pé na classe para ler, as garotas começavam a rir. Eu ficava vermelho. E elas riam ainda mais. Hoje também não é diferente, mas muitos riem, tá vendo? Sabe? Mas estão rindo por algo diferente. E eu só gaguejava e não conseguia falar. E eu orei, Senhor, a tua graça muda muitas pessoas em diferentes áreas. O alcoólatra é transformado em um homem sóbrio. Ladrões são transformados em pessoas generosas. A tua graça pode me transformar nessa área. E eu pedi, transforma a minha boca com a tua graça, Senhor. E eu nunca sonhei em pregar para o mundo, para milhares. Eu só queria ser capaz de falar. E agora, acho que recebi 120% nessa mesma área que faltava. Amém? E o que ele fez por mim pode fazer por você. O que eu estou tentando dizer é isso. Mesmo pela criação e pela criação eu estava com a criação da minha mãe. Certo? Por ela eu não conseguia falar, como eu falo. Mas a graça na cruz me devolveu a totalidade e acrescentou a quinta parte. É o seu estilo. Amém? E quando você peca, os pensamentos que vêm na sua cabeça do poder das trevas em volta e os pensamentos que vêm de dentro de você, da consciência, vão dizer, olha, morre, morre. Você errou. Agora coisas ruins vão acontecer. Agora, algo ruim vai acontecer com a sua família. Algo ruim vai acontecer com seus filhos. Algo ruim vai acontecer no seu casamento. Algo ruim vai acontecer no seu futuro. Pode esperar isso. Certo? Não levante a mão. Quantos já ouviram isso?
Que alegria conhecer esta oferta. Ir para Deus e dizer: Senhor, nesta mesma área onde eu pequei, eu te agradeço por ter me perdoado. E eu recebo 120% de mais saúde, de mais juventude, de mais favor, de mais sabedoria em todas essas áreas onde faltava. Amém! Olha a igreja, dê a ele a glória, aleluia! É o oposto. Amém? Olha, mas tenha cuidado. Certo? Eu não estou dizendo peque a propósito para receber isso. Certo? É estupidez. Eu te falei que o pecado é terrível, é como você querer câncer para desfrutar da cura. Você quer isso? Mas o que eu estou dizendo é que tem 120% por causa do que Jesus fez na cruz. Ok? O prejudicado lucra com isso. Amém? Até Deus lucrou com isso. Se podemos falar isso, ele ficou mais rico. Certo? Não podemos falar que ele ficou mais rico. Ele sempre foi rico. Mas ele teve lucro. O homem se tornou mais rico. Por isso hoje, a lei é sempre baseada nessa oferta. Toda lei moderna é baseada na lei de Moisés. O fundamento está ali. Onde o prejudicado se torna mais rico do que era antes de ser prejudicado. É baseado na cruz. Deus escreveu tudo isso para sabermos o que Jesus fez por nós.